Hoje eu quero compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração e explanar sobre um pouco sobre o texto de Hebreus capítulo 10, o verso 38 e 39. E quero enfatizar aqui que nós não somos os que recuam. A palavra de Deus, ela declara que existe um tipo de pessoa que volta atrás, que desiste, que recua. Mas também revela que há um povo que não retrocede, que ele permanece firme, sempre avançando pela fé. Em Hebreus 10:39, ele afirma que nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas do que creem para a conservação da alma. Quando a gente lê esse texto, passa muitas coisas em nossa cabeça. Mas essa não é apenas uma frase. Ela deve ser uma identidade espiritual de todo cristão. Porque em Cristo nós fomos feitos para avançar, nunca para voltar atrás. Toda a carta aos Hebreus, ela foi escrita para a igreja que estava em Jerusalém. Essa carta, muitas pessoas dizem que foi escrita por Apolo, outros por Paulo, Barnabé. Muitas pessoas cogitam diversas possibilidades. Eu não vou arriscar porque eu não tenho certeza e se eu disser que é normalmente eu vou estar errado. Mas me atentando que essa carta foi escrita para a igreja que estava sendo perseguida em Jerusalém. A igreja de Jesus, ela cresceu exponencialmente em Jerusalém. No entanto, de acordo com a perseguição, eles foram perseguidos, começaram a ser encarcerados, outros mortos, porque estavam seguindo a Jesus. E eles começaram a fugir para todas as regiões. O próprio apóstolo Paulo, ele havia recebido cartas do Sinédrio para que ele pudesse sair aos 4 cantos e prender, encarcerar todos os cristãos, todas as pessoas que fossem de origem judaica, de origem de Israel, mas que estavam vivendo em outros países e pregando o evangelho. Ele ia até lá e os encarcerava. Ou seja, a perseguição que estava sofrendo sobre esses irmãos hebreus eram muito grandes. Com certeza, diversos deles pensavam em desistir da fé. Por esse motivo, a carta foi escrita para esses cristãos que eles estavam sofrendo essas perseguições. Eles sofriam perdas familiares, perdas financeiras, bem, patrimônio, casa. E a pressão de todos os lados, a agressão física, não era só espiritual. Eles estavam morrendo, sendo presos. Eles já estavam cansados. E em certo momento, provavelmente, eles estavam tentados a desistir da fé. Assim como eles, muitos hoje enfrentam dificuldades. Assim como os irmãos que estavam em Jerusalém, passamos por lutas espirituais, passamos por perseguições. Hoje, se você olhar, em diversas partes do mundo há cristãos morrendo, sendo cruelmente assassinados por professarem a fé unicamente em Jesus. Aqui no Brasil, nós passamos pelas lutas na família. O diabo tem se levantado para destruir as famílias. Haja visto o número de divórcio que tem assolado a igreja. Ele é maior, ele é tanto quanto das pessoas que não servem a Jesus. O divórcio tem chegado, as lutas familiares, problemas financeiros, enfermidades, crises emocionais, ataques espirituais e as portas de trabalho, porta de emprego se fecham também. Vem a crise financeira, vem tudo. E quando passamos por injustiças, tudo isso são perseguições. Mas o Espírito Santo nos lembra e diz: continue, persevere, não recue. Nós não somos os que recuam. O que é recuar? Recuar não é apenas desistir totalmente da fé. Às vezes,
Recuar é parar de orar, abandonar o propósito, deixar o chamado de lado, viver desanimado, se afastar da comunhão da igreja, não se encontrar mais com os irmãos, não participar dos cultos, não tomar ceia, negligenciar a palavra de Deus, nunca mais ler a Bíblia, nunca mais conversas espirituais com os amigos, abandonar a vida no altar. Quando a gente para de orar, parece que já está fechando a torneira da graça. A gente já começa a abandonar tudo, abandona propósito, abandona a nossa vida espiritual. O chamado, então, a gente nem lembra mais que tem. É só parar de orar que para tudo. A gente seca. Quando a gente afasta da comunhão, nós somos alvo fácil para o inimigo nos derrotar. Recuar é abrir mão daquilo que Deus te prometeu. Quando você abre mão da sua vocação, daquilo que Deus te produziu, daquilo que Ele mandou você fazer, você está recuando. E por que nós não recuamos? Isso é algo que a gente tem que pensar. Por quê? Por que nós, em meio às lutas e batalhas, nós não podemos recuar? Nós não recuamos. Nós não recuamos porque nós vivemos pela fé, não pela vista. Hebreus 10:38 nos fala que a fé nos faz seguir mesmo quando o cenário não ajuda. Deus não disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco. Ele não disse que nós não passaríamos uma vida inteira sem ter dificuldade. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Porque Deus não retrocede em suas promessas. Deus não volta atrás nas promessas. Uma vez que Deus fez uma palavra, Ele deu uma palavra, essa palavra ela não vai voltar, ela não vai recuar, ela não vai mudar. Deus não muda. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Uma vez que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não volta atrás. Deus não volta atrás, Ele não se arrepende do que Ele falou, Ele não desiste de você. Se Deus não recua, e nós que somos discípulos de Jesus, seus filhos, nós também não devemos recuar. Nós não recuamos porque Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Hebreus 12, verso 2 diz isso. E nós temos que ter certeza de uma coisa, que Ele começou a boa obra na nossa vida e Ele vai completar. Nós não recuamos porque o Espírito Santo, Ele nos capacita. Há uma força dentro de nós, há uma força muito maior do que a luta ao nosso redor. Quanto mais for a pressão, quanto maior for a luta, quanto maior for o desespero, maior é a força que o Espírito Santo vai colocar dentro da gente para nos capacitar. Nós temos que olhar para os heróis da fé, que está até mesmo escrito na galeria, que entrou no texto de Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Nós temos outros exemplos que nós podemos olhar nas Escrituras, de pessoas que não recuaram. Abraão, ele avançou mesmo sem ver o caminho. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Ele foi, chegou no lugar, ele nunca mais morou, ele não construiu casa, ele construiu tenda, porque ele desmontava e continuava andando por toda a terra. Onde colocasse a planta do pé, Deus daria por herança. Moisés, ele enfrentou Faraó sem medo, porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele foi embora com o povo até a terra prometida e ele disse que só sairia do lugar se Deus estivesse com ele. Moisés não recuou jamais. Josué marchou até as muralhas caírem. Foram 7 dias, depois 7 voltas em um único dia. Davi foi para cima do gigante. Ele não retrocedeu. Ele não permitiu. Ele não permitiu que a circunstância que assolasse, que o medo, a aflição e tudo que as pessoas pudessem falar contra ele, ele não permitiu. Não. Ele não permitiu. Ele não desistiu. Nós não somos Davi. Nós não vamos enfrentar o gigante como Davi enfrentou, porque é o Espírito Santo que pelejará por nós.
Elias enfrentou Acabe e os profetas de Baal e os profetas de Azera. Elias deu uma palavra que não choveria e não choveu. Ele deu a palavra que choveria depois de orar incessantemente e a chuva desceu. Elias orou e a chuva desceu. Elias também orou, o fogo desceu e consumiu o altar. Paulo, quando começou a seguir a Jesus, ele lutou incansavelmente, foi ferido em batalha, enquanto pregava o evangelho, foi preso, foi torturado. Mas ele diz: eu lutei o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Ele terminou a carreira ainda em prisão, ele foi morto em batalha. E apesar das prisões e açoites, ele não voltou atrás. Jesus também não recuou, ele foi à cruz. E foi no Calvário que, sem falar, ele mostrou a todos nós o que era o verdadeiro amor, onde ele nos comprou com o seu próprio sangue. Todos tinham algo em comum. Todos esses heróis da fé tinham algo em comum. Eles continuaram, apesar das circunstâncias, dizer não. Apesar de tudo, falar para eles: parem, não continue, você vai morrer, você não está vendo, tudo vai dar errado. E eles continuaram. Agora, o que acontece quando nós decidimos não recuar? Quando nós decidimos não recuar, Deus renova as nossas forças. As portas se abrem, os milagres acontecem no caminho, o inimigo perde terreno, a fé vai crescendo dentro de nós adquirimos força de onde não temos. E quando a gente menos espera, a promessa se cumpre. E o nome de Deus, o nome de Jesus, ele é glorificado através da nossa vida. E todas as pessoas que olharam para nós e viram as dificuldades que passamos, eles olham e falavam: é verdade, certamente Deus está com ele. Olha só que conquista maravilhosa, olha que coisa grandiosa que ele conquistou. Mas saiba que só conquistou porque foi o Espírito Santo que estava abastecendo e dando força para ir além. Eu quero deixar aqui, nesse momento, uma palavra profética para você. Não desista, não retroceda, nós não somos os que retrocedem. Receba isso no seu espírito. Você não vai parar. Você não vai parar porque o Senhor está contigo. Você não vai retroceder porque o Espírito Santo está te dando força para você continuar. A tua casa não vai parar, ninguém vai desistir, porque você e a tua casa servirá ao Senhor. O teu ministério não vai recuar, você vai adiante, os milagres vão acontecer. A tua fé não vai diminuir, a tua fé vai prosperar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e você ouvindo essa palavra e ouvindo outras mensagens, Deus vai te fortalecer a cada dia. Deus não te levantou para fazer parar, Deus te levantou para você avançar. Então continue, aplique na tua vida, coloque em prática, volte a orar com intensidade, reacenda a chama do altar, deixa que o Espírito Santo te queime, retome o teu ministério, aquilo que Deus colocou sobre você, aquilo que incendeia a tua alma, continue em frente, não desista jamais. Reafirme a sua fé. Faça um pacto com Deus. Deus, eu não vou desistir. Continue novamente nas promessas que Deus prometeu a você. Não desista jamais. Não importa o que se levante contra você. Você é um filho de Deus e os filhos de Deus não recuam. Andamos somente à frente. Recuar, jamais. Nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé. E eu quero dizer uma coisa para você, Romanos 8:31 nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nos abalará. Continue em frente, creia, o Senhor está contigo, a sua vara e o seu cajado te consola. É Ele que vai preparar uma mesa perante você na presença dos teus inimigos. É Ele quem unge a tua cabeça com óleo. É a tua vara e o cajado dele é que te consola. Que Deus abençoe você. Em nome de Cristo Jesus, continue em frente.